Então, recapitulando a questão da insignificância do ser humano, do amor a si mesmo, né? E da liberdade que é inerente ao ser humano, o ato de pensar, contestar é um ato de liberdade. Vem uma questão subsequente à da liberdade, que é a da responsabilidade. Por quê? Porque toda responsabilidade implica numa cadeia causal. De quem é a culpa por aquele ato? Quem o causou? Aquele ato é efeito de qual causação? E quem é o sujeito que causa aquele ato? Então, na medida em que coloca-se Deus como uma possibilidade, como uma existência e, portanto, como uma causa que é maior e capaz de gerar efeitos em cada indivíduo, a responsabilidade não é do sujeito, mas é de Deus, por uma questão muito simples. Todas as criaturas não são ditas como feitas por Deus, por exemplo, num ideal cristão. Então, os assassinos também são feitos por Deus. E os atos dos assassinos também são uma vontade de Deus, assim como as doenças existentes são uma vontade de Deus. Assim como a maldade não pode ser explicada sendo algo que não faz parte do todo. Porque o ideal cristão é de que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então, Deus é o todo. A maldade pode estar fora do todo. Se estiver fora do todo, o todo não é o todo. Então, se for por esse caminho, a responsabilidade não está no sujeito que pratica a ação. Então, a ideia clássica, tradicional cristã de Deus não pode ser algo que funcione para trazer uma consciência da responsabilidade dos atos. O sujeito, ele apenas pode ser considerado dentro da ideia de responsabilidade culpado, ou seja, haver uma relação de causa e efeito, a causa sendo o ato do sujeito que pratica a ação, ou se abstém de praticar a ação. Se este sujeito é a origem, então ele é responsável por aquele efeito. Então o sujeito tem uma consciência maior de responsabilidade quando mostram para o indivíduo, na verdade, o indivíduo que verifica isso por si mesmo, né? De que as suas ações são a causa, porque livres é a primeira causa, está dentro de você, constituindo num sentido amplo a sua vontade. Então, há uma liberdade do sujeito para contestar e tomar uma ação prática num sentido ou em outro. A responsabilidade, os efeitos dessas ações deste indivíduo estão a ele diretamente vinculadas. Agora, se for querer inserir Deus na parada, daí a ação desse indivíduo vai ser a vontade dele, mas a vontade do indivíduo vai ser resultado de Deus. Então, mais uma vez, uma ideia de Deus que funcione, que seja razoável, inclusive do ponto de vista lógico,
é de que você é Deus, eu sou Deus, todos somos Deus. Senão é impossível trazer uma noção de causalidade às ações, portanto, de responsabilidade às ações. A liberdade não se torna algo possível, embora ela seja o real. Então é uma visão que distorce a realidade de tal forma que implica em uma modelagem das ações dos indivíduos que está muito, mas muito distante do real. O que é o real? Todo mundo é livre para contestar. Não se pode punir o pensamento que contesta. Aí se coloca uma liberdade primeira. Todo mundo é insignificante. Todo mundo tem o amor a si mesmo, a si próprio, como algo natural, né? E que vai sendo desconstruído por conceitos como ame o próximo como a si mesmo. A liberdade de contestar e a responsabilidade advinda disto. Não é porque Deus quis, não. É a sua ação. Você é responsável pelas suas ações. Isto porque você é livre. Suas ações são efeitos de uma causa cuja origem é você. Se a causa das suas ações fosse outra, um espírito, vontade de Deus, você não seria responsável. E você é responsável pelas suas ações. Então, recapitulando, insignificância do ser humano, amor a si próprio, liberdade, responsabilidade. Todos esses elementos como instrumentos com os quais o ser humano trabalha na sua existência em relação a condicionamentos que exteriormente tentam impor a este indivíduo. E o ser humano pode escolher, pode contestar a regra moral, por exemplo, que querem que esta pessoa siga. E uma vez verificando o condicionamento, o modo como ele funciona e esses elementos que são essenciais para transformar a visão de mundo das pessoas, no sentido em que elas se tornem mais conscientes dos porquês de seus atos e da importância de seus atos.